O evangelho de hoje, ele vai apresentando o chamado de Jesus, que não é um chamado a qual a iniciativa é nossa. A iniciativa sempre é de Deus. Nós vemos um mestre da lei aqui muito bem intencionado, provavelmente, né? Geralmente os mestres da lei, eles são colocados brigando com Jesus. São raras as vezes que eles têm um coração humilde para conversar com Cristo. E esse mestre da lei fala que vai seguir Jesus por qualquer lugar. E Jesus vai mostrar, citando uma expressão semita, né? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui é importante a gente ter cuidado para nunca entender a Bíblia de forma fundamentalista. Porque, por exemplo, quando tem a tempestade, Jesus estava lá na barca e ele estava reclinado num travesseiro, fala a palavra. Então Jesus mentiu que ele não tem onde reclinar a cabeça? Não. Porque esse dito para esse mestre da lei está dizendo o seguinte: aquele que segue a Jesus, aquele que decidir seguir o Senhor, não terá uma vida cômoda, mas precisará carregar a sua cruz. Terá que ter uma vida disposta ao sacrifício, à renúncia, e não uma vida cômoda, uma vida relaxada, uma vida de qualquer jeito, né? E aqui nós podemos perguntar, será que nós temos essa disposição em não viver uma vida cômoda? Tipo, uma vida cômoda eu vou para a missa quando der vontade. Eu rezo se der tempo. Eu perdoo se a pessoa merecer. Ou seja, os critérios que eu vou usando não são os critérios de Cristo, é os meus critérios. Sou eu que mando na minha vida. É tanto que hoje nessas polêmicas em relação à questão do aborto, né? Uma das coisas que infelizmente é dito é que meu corpo, minhas regras. Esse é um dos ditados mais infelizes que um ser humano pode dizer. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é feito para prostituir-se, para pecar ou para matar a criança no ventre. Então é um erro grotesco a pessoa achar que ela é dona de si mesma. Na verdade, o Senhor da nossa vida é quem? É Jesus, que é o próprio Deus. Quando as nossas opiniões, os nossos achismos estão acima da vontade de Deus, nós estamos afundando. E é por isso que muitas vezes a gente cai na infelicidade, porque nós queremos a nossa vontade e não a vontade de Deus. A nossa vontade nos rouba a paz. A vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, ela nos dá a paz. Então Jesus, ele adverte que nós não teremos uma vida cômoda. Ou seja, alguém que começa a seguir Jesus deve estar pronto para as críticas, para as perseguições, para as provações. Não é que no caminho de Jesus não tenha felicidade, claro que tem. E muitas. Porque o próprio Jesus é a nossa felicidade. Mas essa felicidade, ela está misturada com esse vale de lágrimas que é esse mundo. Às vezes nós confundimos felicidade com ausência de sofrimento. Não. A felicidade é ter Jesus como Senhor e mesmo nas tempestades eu sou feliz. Mesmo quando eu perco alguém da minha família, eu sou feliz. Mesmo quando eu estou doente, eu sou feliz.
Mesmo quando eu estou liso, eu sou feliz. Mesmo quando falam mal de mim, eu sou feliz. Não por isso, mas porque Jesus é o Senhor. Eu não sou feliz porque falaram mal. Eu não sou feliz porque estou liso. Eu não sou feliz porque estou doente. Não. Eu sou feliz porque, mesmo isso tudo acontecendo, Jesus continua comigo, sendo meu rei, conduzindo a minha vida. Há uma diferença grotesca em sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo, abandonando Ele. O sofrer sem Cristo nos leva ao desespero, ao desânimo, a uma tristeza mortal. Mas o sofrer com Cristo, até as lágrimas, elas têm um novo sentido. Quando nós olhamos aqui também, uma outra pessoa que se coloca para seguir Jesus. Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E nós podemos achar que Jesus aqui estava sendo carrasco. Como é que Jesus não deixa o filho se despedir do pai? Na verdade, é um entendimento equivocado. O que essa pessoa está pedindo é que espere o pai dele morrer, para que só depois ele possa seguir Jesus. Esperar o pai dele falecer, e daí ele vai seguir Jesus de forma radical. E aqui essa pessoa está colocando quem? Os familiares acima do seguimento de Jesus. Porque esses que seguiam Jesus, eles deixavam tudo para seguir, né? E Jesus vai mostrando que quando nós temos uma vida apegada aos nossos familiares, isso também vai nos impedindo de segui-lo. Entendam, uma coisa é o amor, outra coisa é o apego. Diga para o seu irmão, você deve amar, mas não deve ser apegado. Quantas pessoas se apegam, às vezes até os animais de estimação, se apegam aos imóveis, se apegam, às vezes até uma chinela com arame, né? A pessoa está tão apegada que por tudo ela é capaz de fazer uma guerra em casa por qualquer besteira. É por um canal de televisão que um quer assistir e o outro quer um outro canal, um outro filme, outra série. E a confusão começa, é capaz de haver até intriga na casa por conta de bobagens, de coisas fúteis. Porque nós estamos apegadas a ninharias, a coisas tão baixas desse mundo, e nós esquecemos que Deus nos deu os bens desse mundo para nos ajudar a santificar-se, e não para se tornar um ídolo na nossa vida. Às vezes, a pessoa fala assim, eu queria tanto um namorado, uma namorada, e reza muito por isso. Isso é bom. Mas quando arruma um namorado, você pergunta, cadê a pessoa? Não está mais na igreja. Por quê? Está namorando em casa. Ela começa a esquecer de quem deu aquele presente para ela, para que ela seja uma pessoa mais de Deus. A pessoa fica clamando a Deus por um emprego. Depois, ela que era enfiada na igreja praticamente direto, consegue um emprego e some. Ou seja, o emprego é algo bom, é algo de Deus. Mas a pessoa se apega ao emprego e coloca no lugar de Deus. A pessoa vai pedindo muito a Deus para passar, às vezes no Enem, no vestibular, em um curso para a faculdade ou universidade. E é uma pessoa de muita oração. É tanto que eu lembro que estava na fila para a confissão, e uma mãezinha falou assim, o meu filho pedia tanto de joelho para passar na prova, para fazer uma faculdade, para passar no Enem. E era um menino de muita fé. Ele passou e hoje ele está praticamente ateu, depois que começou a fazer a faculdade. E aí a grande pergunta é, os bens que Deus nos dá, têm nos tornado mais próximos dele ou têm nos afastado? Porque todos os ídolos precisam ser quebrados. O nosso emprego não pode ser um ídolo.
O nosso familiar não pode ser um ídolo. E quando eu falo quebrado, não é destruído, não. A gente precisa destruir o apego. E não a pessoa. E não a coisa. Então, que nesse evangelho de hoje o Senhor nos ensine o caminho, primeiro, de uma vida sacrificada por amor a Deus. Eu lembro que algumas vezes eu vinha da vigília no Shalom, 3 horas da manhã. Nesse período a gente ainda podia andar a pé, né, aqui em Pacajuís. Vinha 3 horas da manhã a pé. Lá do Shalom até em casa aqui. E isso 8, 10 anos atrás, um pouco mais. E às vezes eu encontrava um jovem e ele chapado, né? E ele vinha de situações bem pesadas. Mas eu me perguntava, meu Deus, ele é capaz de fazer a vigília dele por conta do vício, né? E a gente, será que é capaz de perder o sono para rezar por alguém, se entregar a Deus, adorá-lo? Graças a Deus, essa pessoa hoje, ela está bem, está no caminho do Senhor e não está mais perdendo o seu tempo com essas falsas vigílias, né? Mas quanto sacrifício, ele, sem dúvida, ele fazia? Está perambulando pela rua aquele horário, pela madrugada. E a pergunta é, às vezes nós sacrificamos o nosso dinheiro, o nosso tempo e tantas outras coisas, o nosso sono, por coisas desse mundo. E por Deus, será que nós somos capazes de fazer o mesmo ou o maior sacrifício? Quantos fazem um sacrifício enorme para conseguir o sonho? E Deus quer que nós sonhemos. Eu sempre digo para os jovens, né? Que Deus não estraga os nossos sonhos. Apenas Ele tira os nossos sonhos estragados. E às vezes a gente só vai perceber depois. Tem vezes que Deus precisa tirar os nossos sonhos estragados para a gente perceber que estava caindo numa fria. Às vezes a gente só percebe quando Deus tira, né? Porque por conta própria a gente não tira. Que hoje Deus nos dê a graça de abrir o coração e ser dócil à vontade de Deus. Que a gente não possa ir para Deus pela dor, mas pelo amor. Porque Deus, fala São João, Deus é amor. Mas Deus ama tanto que Ele vai permitir muitas dores para que você não se perca. Para que eu não me perca. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero caminhar para Ti. Pelo amor. Pela misericórdia. Tira, Senhor, toda cegueira do meu coração. Todo apego. Toda acomodação. E me dar a graça de Te amar acima de tudo. E de amar o meu próximo. Da mesma forma, Senhor, que Tu deste a vida por mim, por eles, que eu possa dar a vida por aqueles que Tu ama. Amém.